começar, deixa eu tirar uma dúvida. Eu não consegui entregar a ficha de leitura de hoje. Dá para entregar depois ou já passou? Pode entregar depois. Semana que vem nós não Tá. vamos ter aula, tá? Aí, se vocês tiverem alguma coisa atrasada, vocês podem já deixar para entregar semana que vem. Aqui eu mandei hoje, é para 23 de abril ainda. E tem uma outra que Maravilha. eu mandei que é para tem uma outra que eu mandei que é para 9 de abril, né? Então, ainda tem chão, né? Então, hoje, irmãos, eu gostaria, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver. Cadê? Compartilhar a tela. Eu quero ver com vocês. Nós vimos, né? Deixa eu acertar isso aqui. Eu não estou. Por que não está aparecendo? Nós vimos que os pais da igreja são divididos, né, em três grupos, né? O grupo dos pais apostólicos, dos pais apologistas e dos pais polemistas, né? Então, nós vimos que o grupo dos pais apostólicos são aqueles que vieram logo depois dos apóstolos. E eles deram seguimento ao ensinamento dos apóstolos, né? E eles foram os que mantiveram a igreja na linha dos apóstolos. Naquele primeiro século, o último apóstolo a morrer foi o apóstolo João, né? Aproximadamente no ano 95. Policarpo, que é um dos pais apostólicos, foi discípulo do apóstolo João. E aí Policarpo morreu com 87 anos, parece, se eu não me engano. Então, Policarpo morreu já no século II e ele foi um dos pais apostólicos. Depois de Policarpo, nós já temos, né, os pais apologistas, os que vieram depois, o segundo grupo de pais da igreja, né? Por que apologistas? Porque eles defenderam, né, a doutrina. Não existia uma doutrina sistematizada, por exemplo, trindade, soterologia, cristologia, a martiologia. Não existiam, né? Não existia, os apóstolos não trabalharam isso, não houve necessidade no primeiro século de se trabalhar esse tipo de coisa. Mas conforme a igreja foi crescendo, o que foi acontecendo? Alguns crentes, algumas pessoas começaram a entrar na igreja e eram estudiosos também e começaram a confundir a doutrina, usando ensinamentos gregos, né, greco-romanos, e aí começaram a misturar a doutrina cristã com essas doutrinas pagãs, né? E aí, consequentemente, foram aparecendo as heresias, né? Então, no primeiro século, a igreja era formada por um colégio episcopal. Eram vários pastores que administravam a mesma igreja. Se nós olharmos lá em Atos, quando o apóstolo Paulo se despediu dos anciãos lá de Éfeso, eram vários homens que pastoreavam a igreja. Já no segundo século, já não existia mais um colégio episcopal. A figura do bispo monarca é o que apareceu. O que é o bispo monarca? É o pastor, só ele, o presidente, como nós chamamos de presidente da igreja, né? Ele é o pastor da igreja. Ele pode ter até alguns outros pastores auxiliares, mas ele é o pastor titular, né? Então, nós vamos usar esse termo que nós usamos hoje, né? E era chamado naquela época de bispo monarca. Por quê que houve essa mudança, né? Porque havia necessidade de uma autoridade centralizadora, uma autoridade forte, por causa daquele momento de crise. Era um momento onde estavam aparecendo, né, as heresias e era necessário que uma pessoa, né, estivesse responsável para rebater essas heresias, né? Nós também podemos ver que muitas vezes
as pessoas às vezes falam assim, porque os pais da igreja, eles deixaram correr frouxo, tá? Eu já vi muito disso, né? Mesmo na nossa denominação, nós temos uma dificuldade, irmãos, de aceitar os pais da igreja, porque achamos que eles eram católicos, apostólicos romanos, né? A gente acha, quem crê nos pais da igreja são os católicos, né? E de fato eles eram católicos, né? Porque não existia outra denominação, né, naquela época. Então, só existia a Igreja Católica, que era a Igreja Universal, né? Era a única igreja. Ela se tornou católica apostólica romana depois de Constantino, depois do ano 330, né? 330 e pouco da nossa era. Até aquele momento, o ano 100 e pouco da nossa era, no segundo século, ela era uma igreja única e ela tinha algumas dificuldades, irmão. E nós, evangélicos, nós temos dificuldade de olhar para a igreja primitiva, nesse caso, a igreja dos primeiros séculos, como uma igreja sistematizada como a nossa, né? Com um corpo doutrinário. E nós não podemos fazer isso, porque não existia isso. Não havia tido a necessidade de se ensinar, né, coisas contra as heresias, se formular uma doutrina, porque não haviam ainda sido formuladas as heresias. Já a partir depois do ano 100, né, do ano 100, um ano 110, 115, por aí, né, aí começou a aparecer. E aí a coisa começou a pegar, né? Então, aí foi necessário, né, uma apologia, uma batalha, né, contra essas heresias, e esses pastores, né, são chamados de pais apologistas, porque eles defenderam essa doutrina e atacaram a heresia. Eles confrontaram a heresia. E eles mostravam, né, que onde o herege estava falando, né, o que ele estava falando não era bíblico, e provavam biblicamente que não era, que não existia, que não era bíblica a pregação do herege lá, né? Então, mas uma das coisas que a gente pode ver que os pais da igreja tinham, nós não podemos tirar deles, era a questão da reflexão teológica. A reflexão teológica deles era intimamente associada à espiritualidade. Não é como os teólogos de hoje, né? Nós temos teólogos de várias correntes hoje. Temos teologia da libertação, teologia da prosperidade, teologia disso, teologia daquilo. A gente vê a Igreja Católica que tem pastoral dos pobres, pastoral dos moradores de rua, pastoral dos sem terra, pastoral de... Então, a teologia não era como são as teologias hoje, né? O indivíduo teólogo, ele é especializado numa área. Eu até acho bom o indivíduo ser especializado numa área que ele vai trabalhar bem naquela área, né? É como o médico, né? Hoje nós não vemos mais o clínico geral. Existe o clínico especializado, né? Várias especializações. Então, uma das coisas que a gente pode louvar a Deus pela vida dos pais da igreja é porque a reflexão deles era sempre levando a uma exortação à santidade, tanto do pastor, né, quanto do crente comum. Então, a pregação, o ensino deles era no sentido de que nós todos deveríamos buscar a santidade. Como a Bíblia diz lá, né, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, né? E a tônica deles era essa, né? Uma das ferramentas do exegeta era uma vida piedosa, santa e pura. Então, o pastor, ele era o exemplo. Ele era o referencial para a comunidade. A comunidade era o que ele era.
Eu lembro, irmãos, quando eu era menino, meu pai sempre falava assim, né? Às vezes o cara vinha falar assim, porque a igreja é tal, é uma igreja ruim, tá cheia de problema e tal. Aí o meu pai falava assim, a igreja é o que o pastor dela é. E não deixa de ser. Não deixa de ser. Se você for um pastor piedoso, misericordioso, pastor puro, pastor que busque, né, a santidade, uma vida piedosa, os teus membros vão fazer isso. Tá certo que vai ter sempre aqueles desviados, né? Os transviados. Sempre vai haver. Mas a grande maioria vai buscar se igualar, né? Se mirar, vai mirar-se no exemplo do pastor, né? Um dos ensinos dos pais da igreja é a prioridade e valorização do ministério. Era outra coisa também que eles defendiam e ensinavam, né? E viviam. O ministério era a coisa mais importante na vida do pai da igreja, daqueles pastores, né? A prioridade deles era o ministério. O ministério vinha em primeiro lugar. É uma das coisas que nós temos perdido hoje, irmãos. O pastor hoje, ele não quer que o ministério seja prioridade na vida dele. Ele quer ter outros envolvimentos, né? Se a gente for olhar, o pastor quer ser, às vezes, quer ser consultor do prefeito, consultor de vereador. Agora se dá o nome assim de capelania, né? Existe capelania para tudo, né? Capelania disso, capelania daquilo. Irmãos, o ministério pastoral envolve tudo isso. O ministério é prioritário. Tanto que chegou num ponto, né, que a Igreja Católica ela baixou uma norma lá, né, do celibato clerical. Os padres não podiam casar. Mas nós sabemos que lá entre os pais da igreja, muitos dos pais da igreja não foram casados, irmão. Porque eles estavam tão envolvidos na obra que eles não podiam se envolver com mulher e filhos, né? Então viveram sozinhos até o final da vida. A Igreja Católica ela impôs isso, né? Mas eles fizeram de assim livre e espontânea vontade. Os apologistas, eles são os pais do segundo século, eles promoveram a defesa do cristianismo e defenderam do quê? O que estava acontecendo no cristianismo naquele segundo século, né? O cristianismo já tinha praticamente 30 anos, 100 anos, né? E o que estava acontecendo? Ele estava sendo conhecido. Ele estava sendo conhecido, irmãos. Deixa eu ver, estou vendo uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, irmãos. Eu estou achando. Eu mexi aqui agora. Agora tá. Eita. Como é que eu faço para mexer nisso aqui? Ah, tá. Agora entendi. Tá. Nós podemos ver, irmãos, que a igreja tinha mais ou menos quase 100 anos, né? Então, muitas coisas estavam sendo faladas sobre a igreja. Não existia uma escritura, né? Um jornal batista, por exemplo, né? Mas os cristãos, eles viviam, né, no meio da sociedade, e a sociedade foi assimilando aquelas coisas que os cristãos falavam. Então, existia uma fofoca do povo em geral, né? E o povo dizia que lá naquele culto dos cristãos se praticava o canibalismo, né? Porque na celebração da ceia eles
comiam o corpo, bebiam o sangue de Jesus, né? Uma das primeiras coisas, uma das primeiras fofocas que começaram a surgir, né? Sobre nós, os cristãos. Então, as pessoas criam realmente que estava acontecendo alguma coisa assim extraordinária lá no meio. Outra, o culto era de portas fechadas, irmãos, nas casas, né? Então, as pessoas só iam no culto quando eram, assim, quando eram, não é que eram convidadas, elas se convertiam antes de ir no culto, né? O testemunho dos irmãos, dos crentes, fazia com que eles se mobilizassem para ir. Aí, quando eles iam lá, eles viam que não era. Mas, enquanto não iam, o que acontecia? Era, assim, um mistério. E aí saíam falando. Né? Então, isso foi uma das primeiras coisas que os apologistas se eles tiveram a intenção, né, de clarear, né, essa ideia errônea que os pagãos tinham acerca da igreja. Eles escreveram já para mostrar que não era isso que acontecia. E o que estava acontecendo também, irmão? Os intelectuais pagãos, que não conheciam o cristianismo, eles começaram a malhar o cristianismo, né, em cima dessas fofocas. Então, os cristãos se tratavam como irmãos. O que acontecia? Quando havia um casamento, né, um irmão casava com uma irmã. Aí o que eles falavam? Ah, houve um incesto lá. O cara era irmão, casou com a irmã. Não era irmão de sangue, era irmão espiritual, né? Mas naquele momento ninguém entendia isso ainda. Os pagãos não entendiam. Então essa foi uma das causas das perseguições, né? Das iniciais, né? Perseguições iniciais, essa falta de compreensão. Então os apologistas, eles defenderam primeiro esse tipo de coisa, essas fofocas. Né? A contribuição deles, uma reflexão profunda sobre os escritos dos apóstolos, especialmente sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Então, o que acontecia? Não existia comentário bíblico, né? Como nós temos hoje. Hoje nós temos a Bíblia anotada, né? Temos Bíblia comentada, temos de um monte de coisa, né? Não existia. Outra coisa, as pessoas, em sua grande maioria, não sabiam ler nem escrever. Os judeus, sim, os judeus, eles tinham já a prática de aprender, né? Na sinagoga, eles aprendiam a ler e escrever na sinagoga. Mas no meio cristão não tinha. Os pagãos eram analfabetos, irmão. Se convertiam ao cristianismo, não sabiam ler. Tanto que os pais da igreja instituíram escolas também. Escolas, asilos, orfanatos, hospitais, foram criados por eles, né, para que houvesse uma melhor qualidade de vida para o povo. Então, eles começaram a escrever sobre Deus e sobre Jesus Cristo, para deixar claro para as pessoas, para os crentes, né, os fiéis, né, a realidade da igreja cristã. Conceitos de Deus e de Cristo, defesa da Trindade. Não existia uma doutrina explícita sobre a Trindade. Eles desenvolveram a doutrina da Trindade. E a maior contribuição deles foi contra os hereges, né? Os gnósticos, os pneumatomaquianos, que eram os que negavam a divindade do Espírito Santo, e principalmente os docetistas, né? Mas o maior grupo herético foi dos gnósticos. Né? No texto que eu passei hoje para os irmãos vão ver que o gnosticismo já na época dos apóstolos já estava graçando já no meio da igreja cristã. 100 anos depois, era a heresia mais difundida. E, para os irmãos terem uma ideia, haviam igrejas cristãs que eram totalmente gnósticas. E o que aconteceu? Os pais da igreja, os apologistas, eles trabalharam nesse sentido, de limpar os gnósticos do meio do cristianismo. Foi uma batalha muito grande, irmãos. Foi mais de 200 anos
essa batalha demorou, né? Durante mais de 200 anos se lutou contra os gnósticos, né? E até hoje ainda, né? Vira e mexe aparece um grupo gnóstico no meio dos cristãos, né? Um dos expoentes dos apologistas foi Irineu, o bispo de Leão, né? Ele foi discípulo de Policarpo, o bispo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Irineu concentra-se na exposição e refutação dos sistemas gnósticos. Perseguições realizadas pelas autoridades imperiais na região do Ródano, nas Gálias, no último período, né, do século II. Irineu dedicou atenção especial a Marcos. O bispo procurou dar tanta ênfase à magia desse líder gnóstico que, em sua explicação do sistema gnóstico fundamental, faz uma digressão para chamar as artes de Marcos de comportamento imoral, evidenciando assim um esforço para que o leitor associasse a doutrina de Marcos a um comportamento degradado. Irineu foi assim, foi uma fera, irmão. Eu creio que não existe entre os apologistas uma pessoa maior que Irineu nessa capacidade de refutação das heresias. O texto que eu passei para os irmãos, ele fala sobre Irineu e ele dá várias... vai dar uma clareada, né, no entendimento dos irmãos. Mas, se os irmãos quiserem se aprofundar, né, hoje nós temos condições de ver textos, altos textos aí na internet, né, falando sobre Irineu de Leão e ensinando. Os textos católicos são meio assim... Os cara meio que maqueiam, eles gostam de... Assim, exageram, né? Mas a pessoa lendo com um crítico, um senso crítico, né? Ela vai tirar muita coisa boa dali. Podemos perceber que o cristianismo não se apresentava como um assunto relevante para as autoridades imperiais, pois a partir da leitura do primeiro documento oficial romano, que diz respeito aos cristãos, que chegou até nós, a correspondência enviada por Plínio, o jovem, ao imperador Trajano, por volta de 112, depreendemos o quanto essa nova fé era um tema obscuro para os dirigentes do império. Então é interessante, irmãos, que nós podemos ver que ali até o ano 112, o Império Romano não estava nem um pouco preocupado com o cristianismo. O cristianismo não era problema para o imperador. E o sistema imperial era o seguinte, de que eles ocupavam a terra e eles davam liberdade aos ocupados de venerarem os seus deuses, né? E de promoverem a sua religião. Então, o cristianismo era mais uma das religiões. Eles não tinham conhecimento. Deixaram. Mas o que aconteceu? O cristianismo começou a crescer muito, irmãos. O cristianismo começou a incomodar. E aí a coisa começou a pegar por causa disso, né? Então, ele diz aqui, ó, assim, né, selecionamos a correspondência entre Plínio, o jovem, e Trajano, porque nesta comunicação entre a Bitínia e Roma, temos o primeiro documento oficial que diz respeito ao tratamento que se deveria dispensar aos seguidores de Cristo. Naquela correspondência, vocês acho que já leram, que eu já passei num outro texto aí, o Plínio, né, que era o governador da Bitínia, ele não sabia como julgar, né, o cristianismo, os cristãos. Ele escreveu uma carta lá para o imperador. O que eu faço com eles? Aí o imperador manda uma carta de volta. Se eles renegarem a fé, tudo bem. Agora, se eles se tornarem obstinados, tal, você pega e mata os caras. Acaba com eles. Era desse jeito, né? O cara ia queimar, enforcar, crucificar, dava um jeito. Porque o grande problema que estava havendo é que os cristãos não aceitavam
reverenciar o imperador como Deus. Eles não criam que o imperador era Deus e eles não iam venerar o imperador. O grande problema foi esse. Né? Começou aí o problema. O segundo momento selecionado, as supostas perseguições contra os cristãos empreendidas sob o principado de Marco Aurélio nas cidades gaulesas de Lugdunum, né, que é Lyon, e Vienne, que é Viena, né, capital da Áustria hoje, né? Dissemos supostas, porque a única fonte que faz referência a tais perseguições é a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Então, não se tem certeza, né, se as perseguições ocorreram mesmo, ou se foi assim um fake news, né, da época. Se Eusébio de Cesareia escreveu, eu creio que Eusébio era um historiador cristão honesto, né? Dessa forma, percebemos que o governo imperial romano, a princípio, nem sabia como nomear os seguidores de Crestos, né? De Cristo, né? Eles chamavam de Crestos, como podemos observar a partir do caso que ocorreu por volta de 112 na província da Bitínia, no qual Plínio o Jovem, então governador, pede orientação ao imperador Trajano sobre o que fazer com os seguidores de Cristo, e o imperador orienta o governador a puni-los se e somente se algum crime fosse constatado. E o único crime que se constatou, meus irmãos, foi que os cristãos não quiseram venerar o imperador como Deus. E aí a história começa aí, né? As perseguições começam aí. Até esse ponto, até o ano 112, não estava havendo problema nenhum. Tivemos um problema lá com Nero, né? No ano 70, mas ele achava, ele cria, o Nero, os mesmos romanos, eles criam que o cristianismo era uma parte do judaísmo, né? Eles criam que era uma seita, era como se fosse uma denominação do judaísmo, como nós temos, né? Batista Livre, Independente, tal, católicos carismáticos, católicos disso, católicos daquilo. Eles criam que os cristãos eram judaicos, né? Era a mesma religião judaica, só com algumas diferenças. O que aconteceu? Na perseguição de Nero, nós fomos perseguidos junto com os judeus. Nero, o grande problema de Nero eram os judeus. Ele queria acabar com os judeus, tanto que ele queimou o bairro judeu lá de Roma, né? Foi queimado para exterminar com os judeus, e por tabela os cristãos também foram enfiados no mesmo saco, né? Então, essa perseguição foi nesse sentido. Já no ano 112, nós começamos a ser perseguidos por causa dos nossos postulados teológicos, por causa daquilo que nós criamos. E aí, o cristianismo começou a ser conhecido, né, como ele era. Você é cristão por quê? Por causa disso, disso, disso. Se nós formos ver lá no Concílio de Nicéia, eles fizeram um corpo de doutrinas, né? Um credo, né? Chamado de credo niceno, e todo crente sabia recitar aquele credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu Filho Jesus Cristo, tal, no Espírito Santo, e vai. A Igreja Católica adicionou algumas coisas, né? Na Virgem Maria, não sei o quê. O credo niceno não tem nada disso. Você pegar o credo niceno original, não tem essas coisas, né? Então, lá os católicos, eles recitam assim, na Santa Amada Igreja Católica, tá. O credo niceno não tem isso. Então, a partir do Concílio de Nicéia, o crente, o cristão, ele era conhecido porque ele sabia no que ele cria. Ele não era simplesmente um Zé Mané qualquer, um ignorante qualquer. Então, os apologistas
foram aqueles que definiram os postulados cristãos. O que nós temos hoje, as doutrinas que nós temos hoje, foram definidas por eles. Mais para frente a gente vai ver com vocês Agostinho, né? Eu vou pegar só alguns mais importantes, né? Agostinho foi o cara que mais sistematizou o cristianismo. É um dos maiores teólogos do cristianismo. Tomás de Aquino também, né? Mas Tomás de Aquino tem algumas coisas assim que nós evangélicos não aceitamos, né? Mas Agostinho, assim, era fera. Apesar da sua interpretação alegórica, né, de alguns textos da Bíblia, mas ele era... Se alguém algum dia tiver a oportunidade de ler Cidade de Deus, esse cara mata a pau. Você fica pensando, como que um cara, 2.000 anos atrás, praticamente 2.000 anos atrás, tinha essa capacidade de escrever com essa lógica que Agostinho tinha. Mas era um cara, né, devoto, um cara, um pai da igreja, né, que era assim, crente, devoto àquilo que cria. Portanto, pôde produzir, né, algo maravilhoso que nós temos, que nós levamos hoje, né? Somos hoje porque ele desenvolveu isso, né? Então, essas são algumas dos postulados, né, dos apologistas. Quero ver se na próxima aula eu vou falar com vocês sobre os polemistas, né? E aí nós vamos explicar por que eles foram chamados de polemistas. Polêmica é o que briga, né? Por que eles brigaram, né? Os apologistas explicaram, né? Os polemistas já desceram o pau, né? Já desceram o sarrafo. Né? Alguma pergunta, irmãos? Alguma coisa que os irmãos queiram acrescentar? Os apologistas foram até qual século? Foram até o século III, mais ou menos, né? No século II foi quando eles tiveram a maior penetração no cristianismo, né? Já no século III já é mais os polemistas, né? Aí até que período era polemista? Do 3 até o 7? As pessoas, os estudiosos, creem que foi até Teodoro como é que chamava a cidade lá? Uma cidade da Espanha, que foi 600, ele viveu em 600 e pouco. Eles creem que termina aí, os polemistas, né? Teodoro de Sevilha, né? Até Teodoro de Sevilha. Outros creem que vai até o final do século VII, né? Normalmente eles creem que vai até o ano 630, 632 da nossa era, os polemistas, né? Período 7, né? Século VII. Século VII. Aí já depois já entra na igreja medieval, né? E aí é outro grave problema, que a igreja ela regrediu na era medieval. Porque, para os irmãos verem, né? Eu fico olhando assim, como que o ser humano é insano, né? A igreja vem até o século VII crescendo, tendo assim grande empatia entre o povo, transformando a sociedade, né? Do século VII em diante, ela regride. A Igreja Católica, o que ela fez? Ela tirou o ensino do povo, né? O povo não tinha mais o conhecimento bíblico. É o que as ditaduras fazem, né? Não vamos deixar o povo estudar, porque o estudo incomoda os governantes, né? Pessoas inteligentes incomodam os governantes. É o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Existe uma grande depreciação do ensino, porque é vantajoso para quem governa. Às vezes, eu sou getulista, irmãos,
Eu não vivi na época do Getúlio, né? Mas meu pai, minha mãe viveram, né? E são getulistas. A minha mulher falava assim, mas você acha que o Getúlio não era um cara enrolado também, não é? Política é tudo igual, né? Político é enrolado. O Getúlio tinha seus pecados, sim, mas o Getúlio ele mudou a cara do Brasil. Ele foi político, né? Ele sabia jogar, tinha jogo de cintura, né? Mas se nós temos um serviço o INSS, né? Uma previdência social, se nós temos, por causa de Getúlio. Se nós temos CLT, né? leis trabalhistas, né? Por causa Essa dele, né? CLT. Então, é mais vantajoso a pessoa, né, o político que é ditador mesmo, é mais vantajoso para ele não ensinar o povo, não dar nada para o povo, deixar o povo escravo. O Getúlio não fez isso. O Getúlio abriu o Brasil. Outros que metem o pau também, por exemplo, no Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso abriu o Brasil para o mundo. Né? Se você olhar, olha só que loucura, irmão. Quando Fernando Henrique Cardoso começou a governar, somente 30% da população do Brasil tinha um curso superior. Menos de 30%. Vê agora, irmão, quantos tem. Os caras podem meter a boca e falar, porque tá cheio de faculdade que não presta, não sei o quê. Não é problema meu. Né? Eu acho até assim que quem faz a escola é o aluno. Né? Tem faculdades fracas aí? Tem. Mas tem muita faculdade boa aí que foi criada depois do governo Fernando Henrique. Outra coisa, nós não tínhamos. Era tudo estatizado, né, irmãos? Então o Estado gerenciava tudo. Ele abriu a economia. Poderia ter sido melhor ainda, né? Mas eu vejo assim, o Brasil era tão atravancado que era muito, muito difícil. Outra, eu vejo assim que hoje em dia nós vamos estar lutando para voltar a ser o que nós éramos, porque nós estamos fechados novamente. A igreja também. E eu vejo assim, que a igreja ela é o reflexo da sociedade. A igreja criou muito quando o povo foi livre. E a igreja sofreu muito quando o povo foi escravizado. E eu acho que a igreja é responsável por lutar contra essa escravidão. Nós temos que defender o direito do povo, né, de ter liberdade de expressão, de ter liberdade de aprender, mesmo com essas heresias que está acontecendo aí, né, coisa errada, coisa de gênero, essas coisas, né? Bom, de qualquer jeito isso vai chegar na sociedade. A igreja vai ter que aprender a conviver com isso e combater isso, né? Ser uma apologista disso aí. Mais alguma coisa? Se não, nós vamos encerrar. Eu quero lembrar que sexta-feira nós não vamos ter nada, tá? Então, os irmãos que estão com as leituras atrasadas, botem em dia, me mandem, que eu vou estar já dando uma geral, vou ler tudo, não li tudo ainda, né? Eu quero ler tudo, e aí já vou montando a nota de vocês aí, tá bom? Uma boa noite. Deus abençoe vocês, tá? Notícia do Vanderlei? Então, estou sabendo que ele, ontem, ele mandou um zap, né? Pedindo para os pastores, né, se alguém tinha um cilindro de oxigênio daquele de 5 litros, para ele usar como sobressalente, porque o dele tinha dado um problema lá, tal, e eu vi alguns pastores se mobilizando para conseguir isso aí para ele, porque o hospital só tinha disponibilizado um. Ele falou que ele foi no médico de manhã e o médico deu mais uma semana para ele. Ele falou assim que ele não está conseguindo oxigenação sem o respirador. Ainda está
Está tendo problema. Né? Falou que está bem e tal, está assim. Está bem. Está em casa, né, irmão? Está em casa para não ficar lá no hospital, né? Pegando mais vírus ainda, né? Vamos estar orando por ele, né? A nossa igreja está orando por ele, nós estamos orando por ele, para que Deus coloque a mão na vida dele. Né? O menino dele teve, já está bom, a mulher também, já está bem. Né? Agora o irmão, o pai, a mãe, a sogra estão assim, situação difícil, viu? Vamos estar orando por eles. Mais alguma coisa, irmão? Se não, Deus abençoe. Até daqui 15 Bom final dias. de semana. Para vocês também. Bom longo feriado para vocês aí. Opa! Tchau para vocês, viu? Sem sair de casa, né? Sem sair de casa.